Hoje vamos contar um pouco da história de um grande herói brasileiro, Luiz Gonzaga Pinto da Gama. Nascido em Salvador, Bahia, em 21 de junho de 1830, Luiz Gama era filho de uma mulher negra africana livre, chamada Luísa Marim, que veio da Costa da Mina, região que hoje corresponde aos países de Gana, Togo, Nigéria e Benin. O seu pai era um fidalgo português que pertencia a uma família tradicional da aristocracia baiana, cujo nome é desconhecido. Luiz Gama teve contato com sua mãe somente até seus 7 anos de idade, quando ela partiu para a cidade do Rio de Janeiro. Os historiadores dizem que a sua mãe era uma quituteira e que participou das revoltas escravas de Salvador no início do século XIX, como as revoltas dos Malês em 1835 e a da Sabinada em 1837. Luiz Gama viveu com seu pai até os 10 anos de idade, quando seu pai perdeu todo o seu dinheiro em jogos de azar e assim vendeu o próprio filho para um traficante de escravos. Luiz Gama chegou ao Rio de Janeiro, onde foi vendido para o alferes Antônio Pereira Cardoso, um comerciante de escravos que o levou para o porto de Santos. De Santos, todos os escravos foram levados a pé para a cidade de Jundiaí, em Campinas. Nessa região, os compradores resistiram em comprá-lo, porque os escravos baianos tinham a fama de ser revoltosos. Assim, ele permaneceu como um escravo doméstico na propriedade do próprio alferes Antônio, lavando e passando roupas. Luiz Gama foi alfabetizado aos 17 anos por um estudante de direito, Antônio Rodrigues do Prado Júnior, que estava hospedado na casa do alferes, para alfabetizar os seus filhos pequenos. A partir da amizade com este estudante de direito, a vida de Luiz Gama se transforma. Com a leitura e os estudos da lei, ele conseguiu pedir e conquistar na justiça a sua liberdade. Para isso, ele provou que sua mãe era uma liberta e, dessa forma, pela legislação da época, nunca poderia ter sido um escravo, ou seja, Luiz Gama tinha sido escravizado ilegalmente. Depois disso, para não ser preso por vadiagem, Luiz Gama se alistou na Força Pública da província como voluntário. Este trabalho lhe garantiu a segurança e proteção, além de conseguir iniciar sua jornada como intelectual e abolicionista. Algum tempo depois, foi convidado pelo delegado de polícia, o conselheiro Furtado, para ser secretário de gabinete. O conselheiro Furtado também era professor da Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, e em razão disso, Luiz Gama passou a frequentar a biblioteca e começou a viver no mundo acadêmico. Luiz Gama teve ao longo de sua vida muitas profissões. Foi escravo doméstico, copeiro, cozinheiro, marceneiro, soldado da guarda, delegado de polícia plantonista, amanuense, aprendiz de tipógrafo, jornalista, orador, poeta e rábula, que é um jurista sem diploma. Luiz Gama publicou seu primeiro livro em 1859, com o pseudônimo de Getulino, Primeiras Trovas Burlescas de Getulino. As poesias satíricas de Luiz Gama utilizam a ironia como forma sutil de criticar a elite aristocrata da época e a própria monarquia, mas também revela uma defesa de sua identidade e da cultura negra.
É importante dizer que a cidade de São Paulo era muito pequena e a faculdade de Direito influenciava muito a vida das pessoas. Assim, Luiz Gama pôde trabalhar e conviver com o mundo acadêmico, discutir com os assuntos jurídicos e se transformar no defensor das causas de pessoas escravizadas. Ele era um autodidata e, por autorização do Estado, passou a exercer a advocacia em primeira instância, mesmo sem ter um diploma. Teve um escritório perto da Praça da Sé, onde atendia as pessoas escravizadas e os mais pobres. Luiz Gama, atuando como advogado, conseguiu na justiça a liberdade de mais de 500 pessoas escravizadas. Ele tinha uma grande inteligência e habilidade de interpretar as leis em favor da causa abolicionista. Em um dos seus casos mais emblemáticos, utilizou a tese de legítima defesa para defender um escravo que matou seu senhor. Luiz Gama disse: "O escravo que mata o senhor, seja em que circunstância for, mata sempre em legítima defesa." Ele foi abolicionista e republicano. Inclusive, foi um dos fundadores do Partido Republicano Paulista, o PRP, participando da famosa Convenção de Itu, em 1873. Começou a carreira de jornalista em conjunto com o cartunista Ângelo Agostinho, quando fundaram o jornal ilustrado humorístico chamado de Diabo Coxo. Era membro da maçonaria e da Loja Maçônica da América, que era bastante ativa na causa abolicionista. Esta loja foi fundada por Luiz Gama e Rui Barbosa, e dela também teria participado o político Joaquim Nabuco. Luiz Gama foi casado com Claudina Fortunata Sampaio e teve um filho, Benedito Graco Pinto da Gama. Infelizmente, Luiz Gama morreu muito jovem, com 52 anos de idade, em 24 de agosto de 1882, por causa de uma diabetes. O seu enterro foi um dos maiores acontecimentos da cidade de São Paulo, com cerca de 20% da população participando do funeral, quase 10.000 pessoas. Ele era muito querido e respeitado pelo povo paulistano. No ano de 2015, após 133 anos de sua morte, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil reconheceu Luiz Gama como advogado e inscrito oficialmente nos quadros da OAB. Além de muitos títulos, como de doutor honoris causa, em 2018, por meio das leis nº 13.628 e 13.629, Luiz Gama foi inscrito no livro dos Heróis da Pátria e foi declarado o patrono da abolição da escravidão do Brasil. Assim, hoje, o seu nome está no livro de aço dos heróis nacionais, depositado no Panteão da Pátria e da Liberdade Tancredo Neves.